Opa! E aí, tudo bom? Você me vê, você me ouve? Tá funcionando do ponto de vista tecnológico? Dá um salve aí, galera. Fala alguma coisa comigo aí para que eu saiba que estamos ao vivo para todo o planeta Terra e vamos falar um pouco sobre as notícias do Cruzeiro Esporte Clube nesta segunda-feira, dia 4 de março. Sigam o líder, agora não tem mais liderança, né? Mas o Cruzeiro ficou com a liderança aí, melhor campanha da primeira fase do estadual. Cruzeiro que venceu o Uberlândia por 2-0, classificou legal aí, primeira fase do Campeonato Mineiro. Enfrentaremos o Tombense na cidade de Tombos? Não, enfrentaremos o Tombense na cidade de Ipatinga. Para que lado que Ipatinga tá? Mas enfim, a Federação Mineira de Futebol, obviamente decisão que é tomada também com a aprovação ou a concordância ou o pedido da TV, né? Mas marcou aí o primeiro jogo da semifinal para o próximo domingo, dia 10 de março, a partir das 19h30, 7h30 da noite, então, Tombense e Cruzeiro no Ipatingão. A outra semifinal, a título de informação, vai ser Atlético e América no sábado, 4h30 da tarde, é o jogo que vai passar na TV aberta, né? O Atlético e América, Cruzeiro e Tombense, transmissão do Premier no domingão à noite. Assim, tem um lado bom e tem um lado ruim nessa história, né? Porque o jogo do Cruzeiro ser num domingo à noite, mas por que vai ser em Ipatinga? Porque o Tombense resolveu mandar o jogo em Ipatinga e o Tombense define, né, a casa ali considerando também o tamanho e tudo mais, né? Tem um tamanho mínimo ali, então o Tombense vai jogar em Ipatinga, que é interessante para o Cruzeiro, porque não chega a ser uma inversão de mando, mas Tombos para Ipatinga é longe para burro. Tipo, o Tombense vai ter um percentual de torcida bem menor que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem muita torcida na região do Vale do Aço ali, né? Então a expectativa é que o estádio esteja com a maioria de torcida do Cruzeiro, e há alguns anos que o Cruzeiro não joga lá, né? A última partida do Cruzeiro em Ipatinga, salvo engano, foi em 2018. O jogo, inclusive, que marcou o primeiro gol do Fred no seu retorno ao Cruzeiro, né? Quer dizer, antes de tanta coisa ruim acontecer. Então tem muito tempo que o Cruzeiro não joga em Ipatinga, nesses 2 anos aí que as equipes, que o Ipatinga voltou para a elite do Campeonato Mineiro, acabou não enfrentando o Cruzeiro nem aqui em Belo Horizonte, né? Esse ano não vai enfrentar também, o Ipatinga não se classificou, mas pelo menos a torcida do Cruzeiro, da região de Ipatinga e cidades próximas, vão poder ver o Cruzeiro de perto aí, e eu acho que isso já foi bom, né? Então teremos um bom público, né? Acho que é na casa de 22 mil pessoas a carga liberada de ingressos lá para o Ipatingão, mas teremos um bom público, acho que vai vender praticamente tudo, o ingresso está R$ 100 a inteira, 50 conto a meia, então não é um valor, né, proibitivo também, e aí eu acho que para o Tombense vai ser interessante, vai botar um bom público lá, muito maior do que o Tombense tem em qualquer jogo dentro da sua casa de fato, e para o Cruzeiro é interessante, jogar numa cidade que há muito tempo ele não vai, e tem também a questão de ter, não é uma inversão de mando, né? Mas é um jogo que não vai ter aquele ambiente contrário ao Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem todas as condições, né, de fazer uma boa partida e já encaminhar ainda mais a classificação, né? O Cruzeiro que joga por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Se o Cruzeiro faz uma boa partida no domingo contra o Tombense, tomara que a gente consiga uma vitória, já deixa a situação mais encaminhada para o jogo de volta no outro final de semana, que vai ser no Mineirão. E o jogo do outro final de semana, não sabemos ainda se vai ser sábado ou domingo ou qual horário, tá? Eles não definiram o jogo de volta, apenas o jogo de ida, né? Justamente por ter o clássico entre Atlético e América, eu acho que dependendo dos resultados da primeira fase, a Globo e a Federação Mineira decidem sobre o ordenamento e o local, data, enfim, dos jogos de volta da semifinal. Mas o Cruzeiro tem a vantagem, terá todas as condições aí de fazer um bom placar. Acho que só o que pega um pouquinho é que o jogo podia ser mais cedo, né? Tipo, é um jogo só da TV fechada, não é um jogo de TV aberta. Então, assim, o jogo 19h30, né? 19h30, eu tô doido. 19h30, o jogo vai acabar 9h30 da noite. Tipo, a maioria das pessoas trabalha na segunda-feira, né? Tipo, não é o horário ideal.
Acho que se o jogo quisessem colocar o jogo, por exemplo, não, tem que ser no domingo porque o outro é no sábado. Bota o jogo 18 horas, tava filé, sabe? 18 horas, acaba 8 da noite, dá para todo mundo chegar em casa, né? Mais cedo ali, poder dormir para trabalhar. Achei que esse detalhe aí o pessoal faltou um pouquinho de bom senso, né? Mas, e não sendo um jogo de TV aberta, realmente eu não vejo qual o problema, qual a diferença que vai fazer para a TV o jogo ser 18 ou 19h30, mas para quem vai ao jogo faz muita diferença, né? Especialmente torcedor que for viajar, então, não vai viajar, né? Então, tem esse detalhe também. Só quem tiver mais próximo ali, ou o pessoal de torcida organizada, que a gente sabe que, ainda que esteja banida, eles sempre estão lá, né? Porque o banimento de torcidas organizadas, ainda que as pessoas morram, né? Como aconteceu nesse final de semana, ele não resolve problema nenhum, né? Porque a torcida está banida, beleza? Aí vão as mesmas pessoas pro estádio, só que sem a roupa de torcida. Porra, não, funcionou pra caralho, hein? Quem quiser brigar só vai ter que brigar com a roupa diferente. Oh, esse pessoal é idiota demais, gente, tá? Inclusive, só não vou entrar nesse assunto, não, porque é o tipo de assunto que não vale a pena a gente se estender, porque quem poderia fazer alguma coisa para resolver, o poder público, não resolve porque não quer. Eles não punem as pessoas porque eles não querem, porque eles sabem quem é que briga, onde briga, eles têm acesso a tudo isso. Eles não cuidam porque eles não querem cuidar, eles querem deixar as pessoas se matando, e um dos subprodutos que eles querem é o clássico com torcida única, que agora já está, acredito que já estava institucionalizado e agora vai ser ainda mais consolidado aqui em Minas Gerais, tá? Então, assim, conseguiram o que queriam. Enquanto isso, vidas se perdem e ninguém tá nem aí, né? Mas basicamente é isso. Vamos para as notícias do futebol para não ficar muito baixa astral essa live aqui. Temos coisas boas a falar. Afinal, o Cruzeiro ganhou 2-0 no Berlândia. Foi um grande jogo? Não foi, né? Se eu falar aqui que eu tô animadaço com a atuação do Cruzeiro, eu vou estar sendo um mentiroso, um sacripanta. Não foi o caso. A atuação do Cruzeiro foi assim, preguiçosa, né? Um jogo ali, a gente está controlando aqui e tudo mais, mas quando o Uberlândia chegou, ameaçou, né? Teve a falta lá que desviou, bateu no travessão, teve o escanteio que ninguém marcou e o rapaz cabeceou e o Rafael Cabral fez uma defesaça. Então, assim, o Cruzeiro criou muito mais que o Uberlândia, mereceu vencer, mas não foi aquela atuação 100% segura, né? O adversário deu suas espetadas, o nosso goleiro estava esperto, ainda bem, mas o Cruzeiro foi cozinhando o jogo, inclusive o nosso amigo que tirou um cochilo lá durante o segundo tempo, e essa imagem apareceu nas redes sociais aí a partir do domingo, e eu fiquei muito feliz por isso, porque aquela imagem é boa demais, o maluco dormindo ali, igual um bebê ali na, na arquibancada do Mineirão, escorado no vídeo. No vidro, o cara que dormiu, ele teve razão de dormir, porque não estava acontecendo nada no jogo mesmo, o jogo estava ruim de doer, né? Mas ganhamos 2-0, primeiro gol contra, né, do Jamerson, depois de uma boa jogada coletiva ali. É muito interessante ver a jogada pela construção que é feita pelo Zé Ivaldo, inclusive o Larcamon falou sobre o Zé Ivaldo, falou algumas coisas, né? Uma delas foi sobre os cartões amarelos que o Zé Ivaldo toma e tudo mais. Ele respondeu que é um aspecto que o Zé Ivaldo precisa melhorar, que eles já estão trabalhando nesse sentido, né, para que ele tome menos cartões amarelos. Mas aí vem a boa notícia. Para a semifinal do Campeonato Mineiro, os cartões foram zerados, tá? Então, para o Zé Ivaldo eventualmente ficar suspenso, né, se ele não for expulso, ele teria que tomar o cartão amarelo em cada um dos jogos da semifinal e um cartão amarelo no primeiro jogo da decisão. E, obviamente, eu estou considerando o melhor cenário possível, que é aquele em que o Cruzeiro seja campeão. Então, se o Zé Ivaldo tomar um amarelo em cada jogo contra o Tombense e um amarelo no primeiro jogo da final, seja contra o Atlético ou América, aí sim ele estaria suspenso por 3 cartões amarelos. Se não, nem Zé Ivaldo, nem ninguém vai ficar fora da decisão do Campeonato Mineiro por suspensão de acúmulo de cartões, tá? Suspensão só se o cara tomar 3 amarelos em 4 jogos, né? Nos 3 próximos, ou se for expulso. Tá, então é um aspecto. Mas sobre o Zé Ivaldo, Larcamon falou da questão dos zagueiros construtores, e nós não estamos falando aqui de um pedreiro, nem de um engenheiro, mas de um zagueiro que constrói o jogo, né? E o primeiro gol que o Cruzeiro fez é basicamente isso, né? O Zé Ivaldo ganha uma primeira disputa de bola ali com o Balotelli, né? Vinícius Balotelli, avança pelo lado direito, abre a bola no William e vai embora, né? O Zé Ivaldo toca no William e arranca como um ponta direita.
O William faz essa bola chegar no Lucas Silva no meio, o Lucas Silva que tem sido muito criticado, inclusive por mim, mas merece elogios pelo passe que fez para o Zé, e o Lucas achou um passe muito bom, cortando ali, rasgou a defesa do Berlândia, né? Um passe muito bem colocado, e o Zé Ivaldo lá curtindo uma de ponta, fez o cruzamento que o Dineno provavelmente faria o gol, né? Mas aí o zagueirão se antecipou, falou: eu mesmo faço, fez o gol e ficou nessa. Mas o Dineno, que por sua vez teve duas boas chances de gol, né? Um escanteio batido pelo Matheus Pereira, que ele cabeceia por cima, e uma jogada no segundo tempo, que foi uma recuperação de bola. O Arthur cruza e o Dineno tenta cabecear ali no contrapé do goleiro, o goleirão pegou. O Dineno faz um bom início de campeonato mineiro, mas foram duas chances claras perdidas, né, Dineno? Teve duas, tem que guardar pelo menos uma, irmão. Você é o artilheiro dessa bodega, então vamos ficar esperto aí, tá? Mas é Ivaldo e sua característica de construir jogadas é uma coisa que aparentemente vai ser até incentivada pelo técnico, né? Tem gente que fala, não, o zagueiro tem que ficar na defesa. O Zé Ivaldo é um zagueiro que vai embora, inclusive fez gols no Campeonato Mineiro dessa forma. O desse final de semana não tem como forçar a barra e dizer que é gol do Zé Ivaldo, né? Ele cruzou e foi gol contra do zagueiro. Mas é mais uma vez esse jogador aparecendo de forma decisiva na construção de jogadas. E defensivamente o Zé Ivaldo tem sido um zagueiro bem seguro, como já tinha sido na maior parte da primeira passagem. É um zagueiro que tá jogando muito bem, tá mais fininho, né? Perdeu uns quilinhos ali, tá bem condicionado fisicamente e tá jogando um futebol ainda melhor que na primeira passagem. Que Deus conserve, que siga assim. E o Favo de Mel, como é chamado pela sua esposa nas redes sociais, tem jogado muito bem com a camisa do Cruzeiro. Esperamos que seja o início de uma segunda passagem tão bem sucedida como foi a primeira. Uma outra questão que o Larcamon falou na entrevista coletiva que eu gostaria de pontuar, sobre o experimento que ele fez, né, do Matheus Vital como titular. Vital foi titular nesse jogo, inclusive saiu vaiado. Farei agora uma coisa que é improvável vocês me verem fazendo, que é defendendo o Matheus Vital. Achei que as vaias para ele foram realmente bem injustas. O Vital não fez um jogo brilhante, mas participou de algumas jogadas interessantes ali, algumas tramas legais que o Cruzeiro fez. Por exemplo, aquela chance que ele faz uma enfiada e o Matheus Pereira bate cruzado e o goleiro defende no final do primeiro tempo, poderia ter sido uma boa assistência do Matheus Vital, né? Mas é que o chute do Pereira não foi tão bom assim, mas ele conseguiu ali construir algumas jogadas, foi uma partida melhor que a média, é que ele erra uma bola, até toma um amarelo ali na sequência da jogada e logo depois é substituído. O pessoal vaiou muito, até lembrando da temporada passada, né? Que realmente o Vital não foi bem. Mas o técnico disse que o Vital treinou muito bem durante a semana e tudo mais. Então, vamos ver. É assim, pelo que o Larcamon falou, tá bem claro que o Vital vai ter outras chances como titular do time, tá? Esperamos que ele faça boas coisas, que ele melhore, né? Mas pelo jogo contra o Uberlândia, eu acho que o Vital fez uma partida ok, nota 6, assim, um jogo bem. Não fez nada muito brilhante, pode fazer coisa melhor. Eu só acho que a gente não tem por que insistir demais em um jogador que já teve tantas oportunidades, né? Eu acho que seria até melhor o técnico dar mais minutos para outros jogadores, como o Robert, por exemplo, que tem entrado bem nos últimos jogos aí, ainda que o Robert lá no início do Campeonato Mineiro tenha recebido uma sequência e não tenha feito grandes partidas. Mas é um jogador que pelo menos ele nos traz, pelo menos a mim, né? Ele traz expectativa de que vá se tornar um jogador cada vez melhor. O Vital eu já não tenho essa expectativa, porque ele está com 25 anos, né? A gente vai ficar apostando nele até quando? Mas qualquer jogador que entrar em campo com a camisa do Cruzeiro, a gente torce para que ele jogue bem, né? A questão é que às vezes tem contratações que são um pouco difíceis de entender, tá? Mas vamos tentar ter paciência com o menino Matheus Vital enquanto ele estiver pelo menos mostrando vontade, né? Porque esse é um aspecto inegociável e acho que esse elenco do Cruzeiro tem feito isso normalmente, né? Pelo menos lutar, a galera luta. Se é bom ou ruim de bola, aí já são outros 500, mas aparentemente veremos Vital jogando mais vezes, tá? Então, trabalhem aí o psicológico e que o Vital trabalhe bem os aspectos técnicos, táticos ali, para que ele possa ser um jogador mais produtivo quando entrar. Um jogador que foi produtivo nesse jogo, vejam só, o senhor Papagaio, né? Rafael Elias, o Papagaio, que inclusive fez o. O Papagaio é um cara que tem muitos problemas nas asas, né? Ele teve
lesão no braço, aí precisou operar, aí depois deu problema lá na placa, infeccionou, aí nesse jogo a outra asa dele saiu do lugar, né? O Samuel Venâncio até informou isso, que ele tinha o ombro saiu do lugar, o médico conseguiu recolocar ali, pouco antes dele ter feito o gol, né? Aquela batida de canhota, depois de uma jogada que é um passe do Wesley Gasolina para o Papagaio, ele erra o domínio, ele deixa a bola passar debaixo do pé dele, que seria um lance de churrasco ali, né? Realmente de chama os trapalhões. Aí o Matheus Pereira recebe a bola ali, tá numa posição até de pivô, né? Ele escora e aí o Papagaio dá um tapa muito bem colocado de canhotinha ali. A imagem que o Cruzeiro colocou no vídeo de melhores momentos, de bastidores, né? Que o Cruzeiro grava com a câmera ali do possante girafa, que é em outro ângulo. Então é muito legal você ver a batida do Papagaio ali no cantinho, tirando do goleiro Rafael Pim. E aí foi o gol que sacramentou a vitória do Cruzeiro, que acordou quem estava dormindo, né? Com o narrador gritando ali. Mas foi bom, e o Papagaio fazendo aí seu segundo gol na temporada, terceiro gol com a camisa do Cruzeiro. Ele definitivamente está sendo mais produtivo esse ano do que foi na última temporada. E é o segundo gol que ele marca entrando no segundo tempo, né? Outra característica que o próprio João Pedro tinha mostrado. O João Pedro também, né? Que agora está afastado, inclusive, os dois gols que ele fez foi entrando no segundo tempo, né? E o Cruzeiro tem alguma dificuldade, né? Até vi um levantamento muito legal que foi feito pelo perfil de Twitter, né? O X lá, Cruzeiro Stats, sobre o mapa de quando o Cruzeiro marca os gols. E é muito interessante, acho que dá até para eu pegar essa imagem e colocar para vocês aqui, que o Cruzeiro é um time que tem uma propensão maior a fazer gols no final dos tempos, tá? Do primeiro e do segundo tempo. Espera aí que eu vou achar esse negócio aqui. Se eu tivesse me dado conta disso, eu tinha pegado isso antes para vocês. Mas enfim, achei muito legal a questão de quando saem os gols. Agora é claro que eu não vou achar, né? Oh, meu pai do céu. Mas o Cruzeiro fazendo muitos gols aí no final, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, e essa partida contra o Berlândia foi mais um exemplo disso. E outro aspecto que eu gostaria de observar é sobre o nosso querido Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que falou em entrevista ao Samuel Venâncio após a partida sobre a renovação de contrato, né? Um assunto que muita gente, meu Deus, o Cruzeiro vai perder o Marlon. O que o Marlon falou basicamente? Que estão negociando a renovação, que tem ajustes a serem, né, acertados aí para que tudo fique no esquema, mas que as negociações estão bem encaminhadas. Bem encaminhada significa o quê, Emerson? Significa nada, tá? Bem encaminhada é o mesmo que nada. Isso aí é só uma forma de falar, estamos conversando, vamos ver no que dá. Mas aí o Marlon falou que está feliz no Cruzeiro, e ele cita em determinado momento que, independente do assédio de outras equipes que tenham procurado, ele deu a palavra dele em uma conversa com o Pedro Martins que não vai assinar pré-contrato com outro time, mesmo se a negociação se arrastar, né? Se no meio do ano ele ainda não tiver acertado a renovação. Emerson, dá para confiar em palavra de jogador? É claro que não. Tá? Então, assim, vamos entender que o Marlon pode ser que fique no Cruzeiro até o final do ano, cumpra o contrato e ano que vem vá para outro clube? Pode. E acho importante que o Marlon tenha. Achei legal que o Marlon falou essa coisa. Eu dei a minha palavra, porque aí não é que ele deu a palavra dele para o Pedro Martins, ele deu a palavra quando falou isso. Eu ia falar quando ele falou ao microfone do Samuel Venâncio, mas pegaria mal. Quando ele fala isso, né? Numa entrevista para o Samuel Venâncio ali e tudo mais, e ele sabe o acesso que esse cara tem no meio da torcida do Cruzeiro, ele está, de certa forma, dando a palavra dele para a torcida do Cruzeiro. Significa alguma coisa? Não, porque o jogador ele não tem que cumprir a palavra, o jogador ele tem que cumprir contrato, né? A gente imagina que as pessoas deveriam cumprir a palavra, mas do ponto de vista jurídico, o que se cumpre é contrato. Então, o Marlon chamou uma responsa para ele, uma responsa que estava toda na cacunda da diretoria, com essa fala: não, eu dei a minha palavra, eu não vou assinar pré-contrato com outro clube. Mas ele também falou que as conversas estão correndo bem, bem encaminhadas. Então, eu imagino, nesse momento, que o cenário mais provável, o que não significa nada também, é que o Marlon vá renovar com o Cruzeiro. Parece ser a vontade do jogador e é a vontade do clube. Mas não pode ser de qualquer jeito, né? Não é topando qualquer parada, qualquer aumento. Foi nessa onda, inclusive, que o Cruzeiro renovou com um elenco que era bicampeão da Copa do Brasil e no ano seguinte foi rebaixado.
Porque é isso, gente, é isso que acontece. Você não pode oferecer tudo que um jogador quer também, né? Tem que ter condicionais, tem que ter a questão do desempenho do atleta, então não é bagunça. E a gente não pode querer que o Cruzeiro volte a ser um clube irresponsável, tá? Mas pelo tom da entrevista do Marlon, eu fiquei até um pouco mais otimista com a renovação do que eu estava antes, tá? Porque ele chamou a responsa para ele, e se porventura o Marlon sai, assina um pré-contrato no meio do ano eventualmente, né, para sair no final do ano, fica mais feio para ele do que para qualquer outro, tá? Mas eu acho que antes de junho a gente vai ter novidades com relação a isso, tá? Acho que nós veremos uma questão sendo sacramentada aí do Marlon ficando no Cruzeiro, mas esse é o meu achismo. A gente tem que esperar as coisas serem devidamente oficializadas, como o novo uniforme do Cruzeiro, que já vazou imagem para tudo quanto é lugar aí, mas eu vou deixar para a gente falar sobre isso amanhã, porque é amanhã que está marcada né, o lançamento aí do novo uniforme do Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo esse lançamento junto com a Adidas, aí a gente trata desse assunto amanhã, certinho? E outra questão sobre o Álvaro Barreal, já está aí no Cruzeiro, amanhã vai ter a entrevista de apresentação do jogador, tá? Vai ter treino aberto lá na Toca da Raposa, inclusive, e aí tem essa questão do uniforme, tem o treino aberto, e o Barreal deve ter o seu nome publicado no BID durante essa semana, né? E aí, se isso acontecer até sexta-feira, ele pode jogar no final de semana na partida contra o Tombense, ok? Meus amigos, para quem gosta de acompanhar só o giro de notícias, inclusive eu vou dar um picote neste vídeo aqui, tá? Porque nós temos aqui uns 20 minutos aproximadamente, e eu vou publicar esta parte, que acabou agora, como vídeo, para testar se isso fica mais interessante para vocês. E a partir de agora, segue a live, segue a resenha, e a gente aborda o assunto que vocês quiserem. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa nos comentários aí, que a gente responde. Beleza? Então era isso. Para quem gosta só das notícias, ficou por aqui, mas vamos seguir. Não vai embora, não. Fique aí no seu lado da telinha e vamos seguir conversando.